Você já reparou que normalmente aquilo que viraliza é algo negativo? Que as notícias que mais ganham repercussão são notícias negativas? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Estava fazendo um devocional com um grupo de mulheres que eu participo e um dos temas abordados foi sobre influência. E isso me fez refletir muito, sabe? Quanto ao modo de viver. Porque por mais que a gente pense que não, tem pessoas que se inspiram em nós, tem pessoas que nos influenciam. Assim como eu olho para várias pessoas e me inspiro, tem pessoas que olham e também se inspiram. Você inspira pessoas, mas a questão principal é, será que você está influenciando de uma forma positiva ou negativa? Isso me fez refletir bastante e olhar para a minha forma de viver. Eu lembro que quando eu me converti, não frequentava igreja nenhuma, não tinha auxílio de nenhum mentor, de alguém que poderia estar me discipulando, mas o próprio Espírito Santo veio me constrangendo sobre alguns hábitos que eu tinha, algumas atitudes que eu tinha, e ele foi me convencendo de várias formas, que para a nova fase que eu estava vivendo, algumas coisas deveriam ficar para trás, deveriam, de certa forma, abandonar, porque eram hábitos prejudiciais para minha vida. Um deles, por exemplo, foi as músicas que eu ouvia, músicas que eu achava que eram benéficas para mim. O Senhor mesmo foi me mostrando que não. Sabe quando você para olhar e você começa a observar a letra daquilo que você está ouvindo? Você começa a perceber que aquilo, de certa forma, está te edificando ou não. E aquilo que eu ouvia na época, realmente não me edificava, me fazia mal. Hoje eu vejo com clareza isso. E aquilo, de certa forma, me impedia de seguir para essa nova fase, essa nova vida. E até mesmo de ter um relacionamento mais próximo com Deus. E foi aí que o Senhor me confrontou. E aí, no momento que eu decidi tomar um posicionamento e abandonar, eu vi que melhorou muitos aspectos na minha vida. E eu quero conversar hoje com você sobre isso. Como que você tem levado a sua vida? Porque hábitos que a gente tem, eles influenciam outras pessoas. Então, por exemplo, as músicas que você ouve, os lugares que você frequenta, as pessoas que você acompanha, quem você está seguindo nas redes sociais, tudo aquilo que você está consumindo, de certa forma, está te influenciando, seja diretamente ou indiretamente. E o ponto principal isso está te influenciando positivamente ou negativamente? Tem hábitos que, quando a gente quer viver o novo de Deus, viver algo mais próximo de Deus, ter mais intimidade, eles nos afastam desse real propósito. E o ponto principal é a gente estar sensível às mudanças que estão vindo para nós, sabe? Estar de coração aberto e não resistir a elas, mas aceitar aquilo que muitas vezes você pensa, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, às vezes é o próprio Senhor te convencendo, às vezes é Ele te mostrando, isso aqui não faz mais parte. Pro local onde eu tô te levando, isso aqui você vai ter que abandonar, você vai ter que deixar para trás. E na hora talvez você seja resistente, como eu fui, em algumas questões, mas você vai ver que ao longo da caminhada isso faz total diferença. Então a palavra de hoje é sobre a gente parar para pensar naquilo que está influenciando. A Bíblia vai dizer que a gente precisa ter uma transformação da nossa mente e renovar a nossa mente. Então é necessário, às vezes, sim, fazer uma limpa nas nossas redes sociais, ver quem a gente está seguindo, as músicas que a gente ouve, os locais que a gente frequenta, o grupo de pessoas que a gente convive. Sim, é necessário. Porque a gente só, às vezes, consegue chegar num nível maior se a gente conseguir se mover para aquele nível. Só que para isso a gente tem que abandonar muitas coisas. Então, que a gente esteja disposto a enfrentar essas mudanças que são necessárias para a gente evoluir. E isso, por mais que às vezes seja difícil no início, vai ser algo benéfico. Não resista às mudanças que o Senhor está te propondo, porque você não tem ideia do que o seu sim pode fazer com a vida do outro. Você não tem ideia do que aquilo que você se posicionar, decidir às vezes abandonar, pode trazer de benefício na vida do outro. Então, assim, um exemplo claro sobre isso decidir levar uma vida mais saudável, ter hábitos mais saudáveis. Você pode pensar que não, mas as pessoas que estão ao teu redor serem influenciadas, seja a tua família, seja o teu grupo de amigos, as pessoas que trabalham com você, vão ser influenciadas. Então, todos nós exercemos uma influência. Então, que a gente tenha sabedoria para exercer essa influência da melhor maneira possível. Que caminha com o sábio, ele se torna cada vez mais sábio. Mas aquele que anda com o tolo, a Bíblia vai dizer que ele acaba, de certa forma, mal, né? Então, é importante que a gente tenha tudo isso em mente. Que a gente comece, de certa forma, a se propor a influenciar positivamente. Eu creio que as redes sociais precisam viralizar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, sabe? Pessoas que estão dando um bom testemunho, que são honestas, pessoas que estão fazendo aquilo que é certo, que é correto, quando ninguém está vendo.
Então que a gente possa ser essas pessoas e aceitar as mudanças que o Senhor está nos propondo.